Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aí mais uma aula de ensaio de materiais. Né? Hoje eu vou finalizar esse capítulo de dureza, a segunda parte da aula. Vou começar pela dureza Rockwell então. Né? Na aula passada eu já falei de dureza Brinell, dureza por rebote, dureza por risco, aqueles fundamentos principais. E agora eu vou falar um pouco sobre a dureza Rockwell. Né? Na verdade hoje na aula aqui eu vou começar na Rockwell, vou para Vickers e falo de microdureza. Né? Acho que no finalzinho eu falo de Shor, se não me engano. Vamos lá. Dureza Rockwell. O ensaio de dureza Rockwell é um ensaio de dureza mais utilizado a nível mundial. Né? É um ensaio que foi proposto em 1922 pela indústria Rockwell. Né? Um pouco diferente do ensaio Brinell, ele não usa somente a profundidade ou a área da impressão, e a área da impressão causada pelo penetrador. No ensaio de dureza Rockwell, a carga é aplicada em dois estágios. Né? E isso vai ser uma indicação da dureza. Né? Não vai ter uma relação com a área da impressão, vai ter relação apenas com a natureza da carga. Beleza? Então, e com a profundidade, obviamente, da impressão. Então aqui esse ensaio Rockwell, ele é um ensaio assim, que a principal característica dele, que é marcante dele, é essa carga aplicada em dois estágios, essa pré-carga aplicada. Vou falar um pouco mais sobre o processo, mas, enfim, falando um pouco sobre os fundamentos da dureza Rockwell. A dureza Rockwell é um dos poucos tipos de dureza que, na verdade, é o único tipo de dureza que pode ser classificado como comum ou superficial. Né? Eu posso fazer a dureza Rockwell da mesma maneira que eu faço a dureza Brinell, assim, a dureza comum do material, ou posso fazer uma análise só da superfície do material, né? Dependendo, obviamente, da magnitude da pré-carga e da carga aplicada. Tem dois tipos de penetradores que podem ser utilizados em ensaios de dureza Rockwell. A gente pode utilizar um diamante esferocônico com ângulo de 120 graus e ponta ligeiramente arredondada. Ou a gente pode utilizar uma esfera de aço endurecido ou um carboneto de tungstênio, com diâmetro tal, existindo outros diâmetros. Gente, a natureza do penetrador vai depender do tipo de material que a gente está utilizando. Um penetrador de diamante ele tem que ser utilizado para materiais muito duros. Né? Um penetrador numa esfera de aço, né? Penetrador sendo uma esfera de aço, para materiais que são mais macios. Né? Então, o ensaio de dureza Rockwell ele nos permite fazer ele nos dá essa abrangência de possibilidades. Né? Atualmente, a norma que está citada aí, a STM 18 de 2007, ela só admite a utilização de esferas de carboneto de tungstênio, recomendando as esferas de aço somente no caso de medições em filmes finos e materiais extremamente moles ou macios. Né? Então, como eu falei, a esfera de aço é algo mais destinado para materiais mais macios, mais moles, de baixa dureza. Ao passo que carboneto de tungstênio, que é um material muito duro, a gente utiliza penetradores de carboneto de tungstênio para casos de materiais mais duros, né? Materiais de ensaio que são mais duros. Bom, vamos lá. Eu falei que o ensaio Rockwell ele é dividido em dois, que a carga é aplicada em dois estágios. Por que é aplicado em dois estágios? Vamos lá. Essa pré-carga, como está escrito aqui embaixo, ela é necessária para eliminar a ação de defeitos superficiais. A gente sabe que, né, em materiais no geral, tem vários defeitos que podem aparecer na estrutura. Vários desses defeitos são defeitos superficiais, defeitos na superfície da estrutura. Então, quando aplica essa pré-carga, eu dou uma atenuada no efeito dos defeitos. Então, essa é a utilidade da pré-carga, né? Eliminar a ação de eventuais defeitos superficiais e ajudar na fixação do corpo de prova no suporte. Né? Essa pré-carga ela causa um pouco de deformação plástica, um pouco de deformação permanente. Né? E também reduz não, né? Elimina os erros causados pela recuperação elástica do material. Né? Recuperação elástica é aquela parte a deformação que ela não é permanente. Né? É a parte que se recupera depois que eu removo a carga. Então, aqui nesse exemplo, nessa imagem, eu consigo visualizar o que é essa aplicação de pré-carga. Né? Aqui eu aplico a pré-carga, né?
Logo em seguida eu aplico a carga principal, né? Eu vou ter uma determinada recuperação elástica, né? E subtraindo a profundidade total da profundidade recuperada elasticamente, eu vou ter a profundidade de penetração permanente, que é o que a gente vai utilizar para fins de cálculo, né? Para fins de medição, né? Então, quando eu tiro a carga principal, né, mas mantenho a pré-carga, isso é importante falar, eu vou ter essa noção aí da profundidade de penetração permanente, né? É importante lembrar, gente, que às vezes dá a impressão, quando eu falo que é 2 estágios, parece que é uma coisa separada da outra. Parece que a pré-carga ela acontece primeiro e depois isoladamente acontece a carga principal. Só que não. Eu aplico a pré-carga, com a pré-carga aplicada eu aumento a pré-carga principal, e depois eu tiro a carga principal, mas mantenho a pré-carga. E com isso eu vou avaliar a profundidade da penetração permanente. Isso é uma representação esquemática do método Rockwell. Né? E aqui na direita tem uma máquina de ensaio. E tem um medidor digital de dureza aí já. Né? Aqui eu tenho várias escalas Rockwell, né? Tem Rockwell comum. Né? Aí, Rockwell é uma medida de dureza que ela é muito versátil. Né? Eu tenho Rockwell A, Rockwell D, Rockwell B, Rockwell C. Tenho Rockwell superficial. Né? Aqui eu tenho... Aqui você pode ver que eu tenho F, H, L, R. São muitas especificações. Na tabela de cima eu tenho para Rockwell comum, para várias cargas, para 2 tipos de penetradores, de diamante e de esfera de aço ou câmara de tungstênio. Então são 3, né? E aqui aí embaixo para Rockwell superficial, na dureza superficial. Eu tenho os tipos de carga ali, tem as cargas ali, tem os materiais de penetradores. E é isso. Beleza? Ali eu tenho o diâmetro também do penetrador. Então essas tabelas são muito úteis quando a gente vai fazer a análise. Né? É importante a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento quando a gente está fazendo ensaio. A profundidade de penetração, P, que é aquela penetração que está associada à deformação permanente que foi causada, ela é correlacionada ao número. Né? O número, quando eu falo número arbitrário, é o valor da dureza. Né? Correlacionada pela máquina de ensaio ao número arbitrário, cuja leitura é feita diretamente na escala do equipamento, né? Após a tirada da carga principal, e mantendo-se a pré-carga. Então foi aquilo que eu falei antes. O ensaio Rockwell é feito em 2 estágios, só que esses 2 estágios não são tratados isoladamente. A pré-carga está constante em todo o ensaio. A carga inicial que ela vem e sai. Eu aplico e retiro a carga. Né? É importante retirar a carga para dar a noção da recuperação elástica. Né? Esse método, como eu falei antes, ele é subdividido em vários penetradores de cargas diferentes. Né? Aqui eu citei, eu escrevi alguns aqui, foi até um pouco exagerado, mas é para vocês verem que tem uma grande versatilidade. Né? B, C, A, D, E, F, G, H, K, esses são os comuns. Tem 15N, 15T, 30N, 30T, 45N, 45T, que são superficiais, como está nessa tabela aqui, né? Como está nessa tabela aqui. O número da dureza Rockwell ele é designado pelo símbolo HR, seguido da escala utilizada. Né? Então, como eu falei, dureza Brinell é HB, dureza Vickers, a gente fala, depois eu vou falar para vocês, é HV. E aqui eu tenho o HR, que é Hardness Rockwell, que é como se fosse, entre aspas, a unidade. Mas não é uma unidade de fato. É só um padrão. A gente fala que a dureza Rockwell, sei lá, eu tenho 100 HR, eu tenho 120 HR. A lógica é essa. Aqui eu tenho as características das escalas de dureza Rockwell, né, que eu tenho dizendo aqui sobre o penetrador, a carga, o tipo de aplicação. Acho que fica um pouco repetitivo ficar comentando os dados da tabela, mas é importante vocês visualizarem que para cada material eu tenho tipo assim, para cada tipo de material diferente, eu tenho um tipo de penetrador, uma combinação de penetrador e carga específica. Né? Então a gente vê que materiais mais duros é diamante, materiais mais macios, mais moles, são esferas de aço, esferas de carboneto de tungstênio. Então isso aí é legal a gente visualizar. Bom, qual é o procedimento do ensaio? Primeiramente, faço a escolha da escala, né, penetrador e as cargas. Eu faço a aplicação da pré-carga,
né? Então, primeiramente, eu escolho a escala, né? De acordo com o meu conhecimento prévio a respeito do meu material, eu faço a escolha da escala. Se eu não conheço o material, é melhor usar um penetrador mais duro, né? Como se fosse no caso de diamante. Eu tenho um conhecimento prévio. Primeiramente, então, escolha da escala, penetrador e carga, baseado no conhecimento prévio do material. Segunda etapa, aplicar pré-carga. Terceira etapa, eu aplico a carga principal, simultaneamente ao tempo que a pré-carga está aplicada. Quarta etapa, eu retiro a carga principal e mantenho a pré-carga ainda assim. Né? E em 5, eu faço a leitura da medida. Então é um procedimento muito simples. Esses ensaios de dureza, eles são muito utilizados por serem muito simples. Né? A gente deve realizar esse ensaio em materiais... quando a gente realiza esse ensaio em materiais desconhecidos, a gente usa escalas mais altas, né, penetradores mais duros, né, para evitar danos ao penetrador. Lembrando que, numa máquina de dureza, algo que a gente sempre tem que tomar cuidado com a integridade desse componente é o penetrador. Né? O meu penetrador, eu não posso arriscar eu botar um penetrador muito mole para medir a dureza do material muito duro, que eu posso estragar o penetrador. E se o penetrador estiver estragado, minha máquina está inútil, basicamente. Né? Então, se eu não conheço o material, eu uso penetradores mais duros, né? Escalas mais altas. Seguido de escalas mais baixas. Né? Aqui, naquela tabela aqui, a gente consegue visualizar isso. Né? Opa, é exatamente isso. Bom, não deve ocorrer impacto na aplicação da carga. A carga ela não é aplicada no impacto, ela não é uma pancada que eu estou dando no meu material. Ela tem que ser algo que vem bem devagarzinho, um processo bem lento. As próprias máquinas de dureza elas já fazem isso a uma velocidade mais baixa para diminuir esse efeito de impacto. Né? E aqui fala um pouco também sobre o tempo de aplicação da pré-carga, que deve ser menor que 3 segundos, sendo recomendado períodos de 4 a 8 segundos para aplicação da carga total. Né? Durante aproximadamente 4 segundos. Então, assim, tem tudo isso no ensaio, ele é muito bem definido. Né? O tempo de aplicação, a carga, o penetrador, tudo isso é bem definido. Novamente, eu falei da dureza Brinell. A gente tem que respeitar o espaçamento entre as impressões. Né? Eu não posso fazer duas impressões, uma coladinha na outra. Eu tenho que respeitar uma certa distância entre essas impressões. Até porque uma impressão ela pode causar um efeito na vizinhança dela. Então é bom ter uma distante da outra. Né? Como eu falei no caso da dureza Brinell, né? A gente tem que fazer também longe das bordas. Uma longe da outra. Né? Recomenda-se também que a espessura do corpo de prova seja no mínimo 10 vezes maior que a profundidade da impressão. Então esse é outro cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, avaliação de dureza em chapas. Né? Isso eu tenho que prestar muita atenção na espessura da chapa. Né? A espessura da chapa tem que ser no mínimo 10 vezes maior que a profundidade da impressão. Isso é uma recomendação para o ensaio. Se eu tiver a dureza Rockwell, eu consigo determinar a profundidade de penetração, né, usando esses cálculos aqui. Eu não vou cobrar de vocês, pelo menos a princípio, né, nas provas, cálculos, né, até porque a gente está online. Né, então, se eu for cobrar cálculo, eu vou cobrar nesse exercício, que eu acho mais prático. Né. Mas, bom, se eu tiver a dureza Rockwell, eu faço esses cálculos aqui e eu alcanço o valor de penetração, da profundidade de penetração. Né? É claro que eu posso fazer o caminho inverso para determinar a dureza Rockwell, né? A partir da profundidade de penetração. Né? Isso para milímetros. E também sei que as fórmulas elas variam um pouco do penetrador de diamante para o penetrador esférico. A dureza Rockwell é definida por uma relação do tipo HR é igual a C1 menos C2 ΔH. Né? ΔH é a variação de profundidade. E C1 e C2 são constantes que dependem da escala que eu estou utilizando. Então, o método de se medir matematicamente a dureza Rockwell ele não é tão simples assim quanto o de dureza Brinell. A dureza Brinell é uma fórmula. Né? Que, se eu não me engano, eu tenho
a carga, eu tenho os dados do penetrador, eu tenho a profundidade, eu tenho a área de impressão, eu consigo calcular. Aqui eu tenho eu tenho essas constantes que dependem da escala Rockwell, né? E para converter uma dureza em outra, eu tenho essa fórmula aqui. Né? Isso não é muito usual, tá, gente? Ficar convertendo uma escala de dureza em outra. Né? Se você quer fazer uma medida para comparar, sei lá, eu sei que o material A ele tem, sei lá, 100 HR de dureza. Eu quero ver se o material B ele é mais duro ou menos duro. O que eu faço? Eu tenho que fazer dureza Rockwell também para comparar. Não vou fazer dureza Brinell, botar na fórmula e comparar. Isso me dá uma incerteza muito grande. Né? Porque existem faixas de dureza onde essas durezas, essa fórmula não vale. Né? Beleza? Tem os fatores de correção para serem adicionados na medição da dureza com penetradores de diamantes A, D e C, do tipo penetradores de diamante do tipo A, D e C. Né? São fatores de correção nas medidas, né, de acordo com o raio de curvatura. Esse fator de correção é feito quando estou fazendo medida em superfícies curvas. Né? Eu não preciso ter uma superfície paralela, plana, para fazer a medida. Dá para fazer com superfícies curvas desde que eu tenha uma noção do raio de curvatura. Quais são as vantagens do ensaio Rockwell em relação ao ensaio Brinell? Primeiro, rapidez de execução, com tempo aproximado de 1 minuto. Uma máquina de ensaio Rockwell faz isso tudo muito rápido. O ensaio Rockwell é aplicável em todos os materiais, dos mais duros até os mais moles, os mais macios. Existe maior exatidão e isenção de erro, já que não exige que eu leia o tamanho da impressão. Né? A própria máquina ela vai fazer essa medida da profundidade, eu não vou ter que olhar no microscópio e medir o tamanho da impressão, então eu vou ter uma incerteza menor, aqui no caso da dureza Rockwell, e não requer experiência do operador. Se eu te mostrar, se eu te colocar na mão de você, que está lendo agora, que está assistindo a videoaula, uma máquina de dureza Rockwell, e te dar uma amostra, é muito intuitivo, muito fácil de fazer a medida. Os ensaios de dureza, no geral, eles são muito difundidos por causa disso, que nos dá muitas informações de maneira muito simples, fácil, barata, rápida, então é muito bom. O tamanho da impressão na dureza Rockwell é bem menor que na dureza Brinell. Né? Em alguns casos eu posso testar os componentes sem danificar. E a dureza Rockwell ela permite que eu determine dureza superficial. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um aço, sei lá, uma liga de aço, que eu quero fazer uma comparação dela, antes e depois de sofrer a tal da cementação, que é o tratamento térmico superficial, para aumentar a dureza superficial. É através da dureza Rockwell que eu consigo visualizar bem se houve uma grande diferença aí de dureza, antes de cimentar ou depois de cimentar. Entenderam? Então a dureza Rockwell é útil nesse sentido. Se eu fosse fazer a dureza Brinell para avaliar a dureza de uma superfície, de uma camada, eu teria grande dificuldade. Entendeu? Porque o penetrador ia romper aquela camada e ia até uma parte mais funda, já que a dureza Brinell ela é mais robusta. Aqui eu tenho um vídeo mostrando como que é o teste The de dureza Rockwell Rockwell, Hardness Test, Scale a C. escala C. In this video, we will show how the Rockwell Hardness Test works using a gear wheel. The basic idea... Opa! Gente, deixa eu botar aqui o vídeo. Vou botar aqui de novo porque deu um pequeno problema, né? The Rockwell Hardness eu Test, vídeo é muito Scale grande. C. Eu botei nesse In modalidade this de ver o video, vídeo we assim, will que eu show não how the consigo visualizar Rockwell como Hardness tá. Test works using a gear wheel. Bom, esse é um The exemplo basic do cara que tá fazendo idea uma of medida this de test dureza method Rockwell is to nessa measure the engrenagem. permanent depth of Aí eu tenho indentation of a hard indenter esse vídeo under a mostrando como test que force. essa In the process variant essa Scale animação C, mostrando como é a que é rounded cone made of o diamond is used as an ensaio. indenter. A parte vermelha In ali é step o 1, the penetrador de diamond diamante, a cone is parte azul é pressed o corpo onto de the prova. test piece surface with a minor force of 10 kilopons. Então eu The apliquei a depth of indentation pré-carga. under this preliminary Pronto, load is the apliquei a reference pré-carga. point. Aplicando a In step pré-carga, 2, the tá test em force 1 is ali, increased by 140 eu vou kilopons, aplicar a carga which is inicial, acting carga as the principal. major force. Apliquei a This carga means principal. that an overall force of 150 kilopons is now Em acting on seguida, the os valores estão indenter, lá em cima. and this Em force is seguida, eu held vou for a certain retirar a carga time. principal. Né? In Lembrando step que eu 3, the vou major force is removed retirar a again. carga principal, mas While the manter a minor pré-carga. force is still acting, the Né? permanent Então, increase in a depth gente of vê que indentation houve uma E is certa measured. recuperação elástica ali.
This is how the pequenininha, entre Rockwell 3 e hardness is 2. calculated. Rockwell hardness HRC is Mas à equal medida que a to gente tem ali é da 0.2 profundidade, né? minus Então a gente permanent consegue depth avaliar bem a of variação de indentation profundidade E ali, in causada millimeters pela indentação. times 500. Essa forma que ele colocou aqui é Let's take específica a do look at Rockwell, eu how the sei que ele está test is fazendo. carried out in Lembrando que tem practice. aquelas constantes que The variam tester de selects escala the para escala. conical diamond indenter and installs it in the Aqui é o testing indentador. machine. Ele coloca o indentador na máquina, prende de maneira adequada. Then he picks up the gear wheel and puts it on the mistério. support table. Coloquei a engrenagem ali. Lembrando que esse ensaio não precisa fazer um corpo de After prova rotating the microscope específico para o lens to ensaio, its né? Porque o vertical ensaio de position, tração, por he exemplo, can tem um corpo de adjust prova his test específico para o ensaio de piece. tração. As soon as a focused image can be seen on the screen, the surface of the test piece is in the correct height. Aqui eu não preciso fazer isso. The test can start. Aqui eu simplesmente botar uma In peça modern inteira testing aqui. machines, the Rockwell Claro que hardness posso test fazer is com fully uma amostra automated. também, mas That's why the a Rockwell ideia é hardness essa. test is used so often in automated production lines. Aí tá fazendo o ensaio, pronto. A gente vê que em peças mais robustas assim, a gente quase nem vê That's a it. impressão. The Rockwell hardness of our gear wheel is E a própria máquina 55 de ensaio já me dá a HRC. resposta da dureza This Rockwell. result is displayed Então on quando the eu falo que a gente screen. não precisa se preocupar muito com a questão do cálculo da dureza, eu falo isso, porque a própria máquina nos dá o ensaio. Nos dá o resultado final. Então é algo muito simples. Você viu que o cara fez ali, ele não precisou fazer nenhuma conta online, nada do tipo. Ele só fez o ensaio, a máquina foi, leu e deu a dureza para ele. É muito simples mesmo. Só que a parte da qualidade do conhecimento do operador vem onde? Vem naquele momento em que a gente tem que saber diferenciar. Aliás, a gente tem que saber quais são as boas práticas para ter um bom ensaio. Por exemplo, se ele já fez o ensaio naquele ponto ali, eu não posso fazer outra indentação perto daquele ponto. Eu tenho que fazer uma penetração mais longe daquele ponto. Mais longe da borda. Então a lógica é essa. Né? Então esse é o ensaio de dureza Rockwell. Aí, beleza? Então, já tinha até pulado para esse slide antes sem querer. Mas dureza Rockwell é exatamente isso. É uma alternativa à dureza Brinell, é muito utilizado. Tem suas limitações, mas no geral a dureza Rockwell é um ensaio de dureza assim, mais difundido. Né? Tem muita versatilidade. Agora a gente vai para a dureza Vickers. Né? Esse ensaio ele surgiu em 1925, né? Porque foi a companhia Vickers Armstrong que fabricou as máquinas para operar esse tipo de dureza. Esse método ele é muito similar ao de dureza Brinell, né? Pois ele relaciona a carga aplicada com a área superficial. Né? Então, enquanto a Rockwell está avaliando profundidade, a Brinell e a Vickers avaliam a área da impressão. O penetrador padronizado é uma pirâmide de diamante de base quadrada, o ângulo de 136 graus. Né? Esse ângulo foi escolhido para ser próximo do Brinell. Aquele ângulo entre duas linhas tangentes às bordas da impressão. Né? Eu lembro que vocês já até fizeram uma lista de exercícios em relação a isso. Vocês já sabem de tudo, com certeza. Então esse ângulo é aquele ângulo entre duas linhas assim que são tangentes às bordas da impressão. Esse ensaio ele é aplicável a todos os materiais metálicos de qualquer dureza. Então, uma grande vantagem da dureza Vickers é isso. Eu posso aplicar a qualquer material praticamente. Especialmente aqueles muito duros. Você vê que aqui na dureza Vickers eu não tenho aquela dúvida se eu vou usar penetrador de tungstênio, de esférico de aço, de diamante. Aqui é sempre o diamante. O diamante é o material mais duro que a gente conhece aí. Então é aplicável a todos os materiais metálicos aí praticamente. Esse ensaio Vickers, como ele tem essa vantagem de ser muito versátil, se aplicável a todo o material, ele é conhecido como um ensaio universal, por causa disso. Também é possível fazer esse ensaio em corpo de prova muito fino, pequeno e regular, porque a impressão ela é muito pequena, né? Ela é uma impressão micrométrica, né? Tanto que o ensaio Vickers ele muitas vezes é conhecido também por ensaio de dureza, de microdureza, porque é muito pequena a impressão. Né? E esses fatores que eu estou falando agora aqui são todos os fatores que tornam esse tipo de ensaio muito propício à utilização em vários tipos de aplicações diferentes. Então é um ensaio realmente universal. Né? Aqui eu tenho o formato do penetrador, a aplicação no corpo de prova. Aí eu vou avaliar o tamanho da impressão,
né? Aqui na direita tem o losango, tem as duas diagonais, né? A forma da impressão é um losango regular, né? Cujas diagonais devem ser medidas por um microscópio acoplado à máquina teste, e a média das medidas é usada para determinar a dureza Vickers. Eu já fiz esse ensaio posso falar com muita propriedade, porque durante minha iniciação científica, quando estava na graduação, meu TCC, eu fiz esse ensaio várias vezes. O que consiste esse ensaio? Eu faço a impressão de um losango no material, aí eu vou medir as diagonais desse losango. Acoplado à máquina, eu tenho um microscópio, né? E com esse microscópio eu já meço as diagonais e a máquina mesmo já faz o cálculo baseado na carga e na diagonal média. Então a fórmula é essa daqui, HV é igual a 0,189P sobre D ao quadrado. Lembrando que essa fórmula pode mudar um pouco se eu quiser avaliar a carga em Newton, milímetro, kgf e outras medidas, né? Então a fórmula varia de acordo com a unidade de medida. Mas é isso aí. Na prática, da mesma maneira que eu tenho com o ensaio Brinell e o Rockwell, a aplicação da relação que calcula o HV ela é desnecessária. Eu não vou precisar aplicar essa fórmula aí, né? Existem tabelas que fornecem valores, eu tenho gráficos, né? Eu tenho a própria máquina de teste que me dá o resultado. Nesse ensaio, as cargas podem variar de 1 grama-força até 100 kg-força, de acordo com o material que passará por ele. É claro que se eu estou com um material muito duro, eu aplico uma carga muito grande. Mas isso não quer dizer que minha impressão vai ser grande. Né? Quer dizer que eu fiz uma impressão, usei essa carga grande porque o material é muito duro. Porque se não fosse uma carga muito grande, eu nem conseguiria fazer impressão. As cargas menores são usadas em materiais mais macios, né? Que a impressão fica bem pequenininha mesmo, mas dá pra gente ler. Esse ensaio é muito bom, eu fiz esse ensaio muitas vezes. Quando eu estava no TCC, o microdurômetro, que é a máquina que faz esse tipo de ensaio, ele estava quebrado lá na UFES. Né? Antes eu inseria os valores das diagonais e ele me dava o resultado da dureza. Eu media as diagonais e ele me dava o resultado da dureza. Só que aí essa parte digital ela quebrou. Então o que eu fazia? Eu pegava os valores das diagonais, botava na planilha de Excel e conseguia o resultado da dureza do mesmo jeito. Então é bem simples isso, não tem muito mistério. Como que eu escolho a carga, né? A carga ela tem que ser escolhida de maneira que eu consiga visualizar a impressão. Né? Para materiais muito duros, por exemplo, eu tenho que ter uma carga relativamente alta, de maneira que eu consiga visualizar a impressão. Né? Então, aqui tem até os limites de acordo com a norma das diagonais, né, pelas diagonais, mas é exatamente isso. Eu tenho que escolher a carga de maneira que eu consiga ver a impressão, porque o importante mesmo é eu conseguir determinar a área da impressão. Então tem que ter uma coisa nítida ali. Como o penetrador ele é indeformável, a dureza obtida ela independe da carga utilizada. Né? Então essa é uma grande vantagem desse material, desse tipo de ensaio. Né? Lá no Dureza Rockwell a gente viu que eu tenho várias escalas diferentes para cargas diferentes, penetradores diferentes. Aqui nesse caso eu tenho só o penetrador de diamante, que é indeformável. Então a dureza, o valor de dureza, ele vai ser independente da carga que eu estou utilizando. Né? Ele vai depender só, basicamente, né? Vai depender proporcionalmente da área da superfície. Né? Então, se eu pegar o mesmo material, fizer um ensaio com uma carga de 10 grama-força, de 100 grama-força, de 1000 grama-força, é claro que eu vou ter áreas de superfície diferentes, áreas da impressão diferentes, mas o resultado de dureza deve ser o mesmo. Essa é a grande vantagem da dureza Vickers. Né? O símbolo é HV, Hardness Vickers. Né? É importante aqui também no ensaio de dureza Vickers a gente determinar ou padronizar o tempo de aplicação da carga. Né? No microdurômetro que eu utilizava lá na UFES, eu conseguia determinar. Né? Se ia ser 10, 15,
5 segundos. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma medida no material, eu não faço uma medida só de dureza, né? Eu faço várias medidas para ter uma estatística confiável. Essas medidas têm que ser padronizadas. Todas essas medidas têm que ser feitas sob a mesma carga e sob o mesmo tempo de aplicação, usando o mesmo tempo de aplicação de carga. Aqui tem algumas recomendações, né, de 10 a 15 segundos para materiais mais duros e de 30 a 60 para materiais moles, ou macios. Algumas informações extras sobre ensaio de dureza Vickers. O método apresenta escala contínua de carga, geralmente de 1 kgf até 120 kgf. Essa questão da escala contínua é algo que, em questão de pesquisa, é muito utilizado, é muito importante. As impressões são extremamente pequenas e pouco profundas, então eu posso falar que esse é um ensaio praticamente não destrutivo, né? Já que eu não vou machucar o material, é como se eu fosse algo que é quase irrisório, né? A impressão, para eu conseguir visualizar, eu tenho que ter com um microscópio para visualizar. Não é igual a dureza Brinell, que fica algo mais destacado, né? O penetrador ele não se deforma, o penetrador de diamante, é muito duro. O método apresenta escala única de dureza. Eu não tenho Vickers A, Vickers B, Vickers C, eu tenho só Vickers. E aplica-se a um amplo espectro de materiais. Esse ensaio, do ponto de vista industrial, ele não é muito utilizado, porque ele é muito demorado. Eu tenho que fazer a medida, tenho que escolher a área, fazer a medida, fazer o cálculo lá. É um pouco mais demorado que o Brinell e o Rockwell. Ele exige que a gente tenha um corpo de prova bem preparado. O que eu quero dizer quando tem um corpo de prova preparado? Eu não vou chegar e fazer um ensaio em qualquer material assim. Eu tenho que ter um corpo de prova com a superfície bem cuidada. O que é isso? Eu tenho que fazer um lixamento, fazer um polimento, deixar uma superfície lisa, limpa, né? Porque aqui muitas vezes a carga é microscópica, né? Então, se tiver algum tipo de sujeira, algum tipo de irregularidade superficial, isso pode danificar a qualidade do meu ensaio. Então, é importante ter uma grande preparação do corpo de prova, né? Aquela parte lá do início da disciplina de metalografia se aplica aqui. Porque para fazer a medida de ensaio Vickers, eu tenho que fazer a metalografia antes. Então, isso é um dos motivos de que o ensaio se torna mais demorado, né? Não é igual o ensaio Rockwell que eu posso chegar lá e fazer em cima de qualquer superfície, sem precisar de corpo de prova, né? O Brinell também, né? Então tem essa limitação. Por isso ele é mais utilizado em questão de pesquisa, né? Em questão em meio mais acadêmico, né? Coisas nesse sentido. Eu posso aplicar esse ensaio em qualquer espessura do corpo de prova. Lembrando que o ensaio Rockwell tinha essa limitação, né, de que a espessura do corpo de prova tinha que ser 10 vezes maior do que a penetração. Aqui eu posso fazer em qualquer espessura, posso fazer em chapas finas, posso fazer, enfim, qualquer espessura de corpo de prova. Desde que não deforme o lado oposto, né? Claro que tem essa limitação de não deformar o lado oposto. Mas para deformar o lado oposto tem que ser um material super fino, porque a penetração ela é micrométrica aqui na maioria das vezes. Aquela mesma recomendação que temos para a dureza Brinell e Rockwell, eu tenho para a dureza Vickers. A distância entre os centros das impressões deve ser grande. Eu não posso fazer uma impressão do ladinho da outra, né? Outra coisa importante é que nesse losango que a gente calcula ali, eu não posso ter uma diagonal muito diferente da outra. A diferença máxima permitida entre as duas diagonais é de 5%. Né? Porque se uma diagonal está muito diferente da outra, isso quer dizer que tinha alguma irregularidade ali. Então a medida não é boa. Beleza? Então, assim, as diagonais elas têm que ter valores parecidos. Eu vou calcular a média de um jeito ou de outro. Mas elas não podem ter valores muito discrepantes. Para superfícies curvas deverão ser aplicadas correções apresentadas nas normas. E da mesma maneira que para a dureza Rockwell eu tenho que usar parâmetros de correção para fazer medição de superfície curva, aqui eu também tenho que usar fator de correção para a superfície curva. Essa imagem de impressão Vickers, né? Eu tenho um aço aí qualquer, eu fiz a impressão, aqui a gente vê que é um losango, né? Eu meço
acoplamento das diagonais, e eu tenho o valor da carga, pronto, acabou, é isso. Né? Aqui eu tenho uma comparação entre o tamanho de impressão de dureza Brinell e de dureza Vickers. Né? Aqui nessa figura mais à esquerda eu tenho a dureza Brinell, que é uma impressão muito grande, muito maior. E a dureza Vickers, que com a mesma carga na impressão bem menorzinha. Né? Porque o indentador é muito menor. Né? Aqui a gente tem a comparação dos indentadores aqui, né? Na direita. Né? Aqui o indentador da dureza Brinell é muito maior. Por isso que a marca, a impressão é muito robusta. Né? E a impressão da dureza Vickers ela é micrométrica. Aqui agora a gente tem mais um tipo de... mais um vídeo mostrando como é que é o ensaio de dureza Vickers. E as cargas são 10 eu acho que esse vídeo pode ajudar um pouco esse seguro de vídeo. Ali a gente consegue observar a peça. Fiz a aplicação na carga, ele faz a aplicação na carga e vai logo quando faz a aplicação faz a impressão, a gente faz a medida no próprio computador que está realmente o programa que faz a impressão. Já faz a medida toda. Microscópio ocular. Beleza? Se eu não me engano, agora não sei dizer se tem um desses no laboratório do IFES. Bom, eu já comecei falando de microdureza agora. A dureza Vickers ela pode ser classificada como microdureza, né? Ela tem essa faixa de utilização, ela pode ser uma microdureza. Mas microdureza mesmo a gente tem outros tipos de ensaios. Né? Em algumas situações práticas, né, a gente tem a necessidade de determinar a dureza de pequenas áreas do corpo de prova. Um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava fazendo análise no material que era um aço duplex. O aço duplex é um aço que é 50% ferrítico, 50% austenítico. Eu queria saber se aconteceu algum problema na ferrita ou algum problema na austenita. Então eu queria saber o seguinte: qual é a dureza na ferrita e qual é a dureza na austenita? Né? Então eu tinha que fazer a medida microscópica ali. Eu tinha que botar no microscópio, botar o indentador na hora correta e fazer a medida exatamente ali. Eu tinha que fazer a medida só na área ferrítica. Então vocês conseguem imaginar que o penetrador ele tem que ser muito pequeno para isso. Tem que ser muito pequeno. E tem que ser uma medida muito precisa. Ele tem que ir só na área ferrítica. Né? Quando a gente vê micrografias, a gente vê que eu tenho que estar na ampliação muito boa para conseguir visualizar o que é o que ali, porque geralmente é tudo misturado. Então, quando eu quero fazer o ensaio de dureza individual de microconstituintes, eu tenho que usar ensaio de microdureza. Né? Esse é um exemplo clássico de onde eu posso utilizar esses ensaios de microdureza. Né? Muitas vezes, por exemplo, aparecem surgem alguns compostos intermetálicos no material. Então eu quero saber que composto é aquele. Uma maneira de saber isso é avaliar a dureza dele. Eu faço a medida só, eu pego no microscópio e faço a medida só naquele ponto que eu tenho aquele composto intermetálico. Aí eu avaliando a dureza dele, sabendo se é um composto mais duro ou menos duro, eu consigo ter uma noção da natureza daquele composto. Então a ensaio de microdureza serve para isso. Aqui está escrito errado, está microdureza, né? Mas relevem. Esse ensaio produz uma impressão microscópica que usa penetradores de diamante e cargas menores que 1 kg à força. Como a carga é muito pequena, o penetrador tem que ser necessariamente muito duro. E os ensaios de microdureza que a gente conhece é a microdureza Vickers e a microdureza Knupp, né, que são ensaios bem parecidos. A microdureza Vickers é um ensaio comum, só que com a carga bem pequena. Né? A relação à dureza Vickers é calculada através da relação entre a força aplicada e a área da superfície da marca permanente. Então, eu relacionar a força aplicada com a área da superfície.
Então é exatamente isso. Aqui a dureza Vickers é a mesma coisa, só que do ponto de vista da microdureza aqui, né? Aqui eu tenho essa imagem mostrando muito bem. Impressões realizadas de microdureza Vickers em ligas de alumínio e silício fundidas. Então, nas duas micrografias, a gente vê que tem uma parte mais clara e uma parte mais escura. A gente consegue visualizar que tem duas estruturas diferentes ali. Então a gente consegue visualizar também, nessa imagem à esquerda aqui, que eu fiz uma medida na parte branca e fiz uma medida na parte escura. Então eu estou fazendo medidas de cores diferentes aí. Né? A dureza Brinell já não serve para isso. Porque na dureza Brinell eu faço a medida pegando tudo. Né? Então eu faço a medida do geral, da média. Né? Aqui eu estou vendo a dureza individual de cada componente. Deve ser algum componente de alumínio e algum componente de silício. Tá? Aqui eu tenho de ferro fundido nodular e de ferro fundido branco. Né? Mesma coisa, eu tenho a parte mais escura e tenho a parte mais branca. Né? São duas fases no ferro fundido. Eu consigo visualizar qual é a dureza de cada parte. Né? Aqui na imagem da direita fica mais claro ainda, porque na micrografia eu tenho a parte branca e a parte escura. Então fica fácil de visualizar isso. Aqui é outro exemplo de microdureza Vickers. Né? Aplicando para alguns para algumas partes diferentes do mesmo material, né? Tem um óxido ali, tem alumínio, tem um aço. Então eu posso avaliar a dureza individualmente de cada microconstituinte, cada componente. Né? Aqui tem esse gráfico mostrando como é que está variando a dureza ali ao longo do tempo. Né? Enfim. Então a microdureza é isso. É um ensaio de dureza muito mais específico, muito mais sensível, muito mais cuidadoso, né? Algo que é microscópico. A microdureza NUP, ela foi proposta em 1939 e ela é muito similar à dureza Vickers, né? Só que aqui eu vou utilizar um penetrador de diamante na forma de uma pirâmide alongada, né? Com ângulos de 172 graus 30 minutos e 130 graus entre as faces opostas, que provocam impressão no local onde a diagonal maior e a diagonal menor apresentam a relação de 7:1. Né? Então eu tenho a minha impressão vai ser muito diferente da impressão da dureza Vickers. Né? Ela é calculada dividindo a força aplicada pela área projetada da impressão. Né? Aí é claro que essa fórmula do HK, do Hardness NUP, vai mudar de acordo com as unidades. Né? Aqui a carga está em Newton, o comprimento é em milímetro. Ao indicar a dureza, o valor calculado ele deve ser multiplicado por 1000. Isso pra gente não, isso é um hábito comum, que é pra gente não ficar falando que a dureza é 0,032 NUP, 0,005 NUP. Então é comum a gente multiplicar por 1000. A área da impressão obtida no ensaio NUP é cerca de 15% da área correspondente no ensaio Vickers, né? Enquanto a profundidade da impressão é menor que a metade. Então essa relação entre a área da impressão e profundidade para o ensaio NUP em relação ao ensaio Vickers. O ensaio NUP, por ele ter uma área de impressão pequena, por ter uma profundidade muito pequena, ele é um ensaio que ele é muito cuidadoso. Então ele é muito utilizado para materiais frágeis, né, como vidros, películas finas, camadas finas. Então ele é feito para coisas muito sensíveis, né? Para materiais muito sensíveis, né? Materiais frágeis, sensíveis, materiais muito finos. Então essa é a utilidade da dureza NUP. Novamente, temos que respeitar a distância entre as impressões. Eu não posso fazer impressão uma do lado da outra. Aí aqui eu tenho umas regras de sobreimpressão que vão muito da questão da posição em relação ao eixo maior ao eixo menor. Né? Mas é aquelas regras padrões. Eu não posso fazer impressão muito próxima uma das outras, no geral. Novamente, os ensaios de microdureza requerem preparação cuidadosa do corpo de prova. Da mesma maneira que no ensaio Vickers eu tenho que ter uma preparação do corpo de prova, aqui no ensaio NUP eu também tenho que ter. Eu tenho que ter uma superfície limpa, lisa, limpa, lisa, polida, lixada. Tem que ter a superfície muito bem cuidada para eliminar qualquer tipo de imperfeição, de sujeira que pode ter ali.
Inclusive, para o estágio de dureza NUP, ele é muito sensível, eles recomendam polimento eletrolítico. O que é isso? É um polimento muito mais eficiente do polimento normal que a gente faz lá que eu mostrei para vocês lá na aula de ensaios metalográficos. Metalografia. Beleza? Aqui eu tenho qual é o formato da impressão da dureza NUP, né? É um losango meio esticado. E a medida é exatamente essa daqui. Aqui eu tenho impressão na camada não cimentada, tenho impressão na camada cimentada, nessa micrografia aqui. Esse é o estágio de dureza NUP. Beleza? Né? Então essa é a impressão que a gente tem. As imagens aqui não estão muito boas, não, para falar a verdade. Eu tirei do próprio livro, né, porque é o mais indicado a se fazer, mas a imagem não está muito boa. Para o caso de materiais cerâmicos, tanto a microdureza Vickers quanto a NUP, eles são realizados para associar os seus resultados às características como resistência ao desgaste, abrasão, corte. Então eu vou associar os resultados de dureza Vickers NUP com outras características, né? E a faixa de cargas é um pouco diferente, né? Para o método Vickers, eu tenho cargas de até 1 kg força, e para ensaios NUP eu tenho cargas que vão até 2 kg força. Cargas maiores em materiais cerâmicos são frágeis, pode levar a fratura. Então eu tenho essa limitação em questão da carga aí. O que eu quis dizer nesse parágrafo aqui de cima, gente, era só que geralmente eu não faço um ensaio de microdureza Vickers ou NUP em materiais cerâmicos para saber se ele é duro ou não. Geralmente eu faço para tentar associar esses valores a outras características, como resistência ao desgaste, a abrasão, se o está muito poroso, que materiais muito porosos eles têm uma dureza menor, né? Então é exatamente isso. Aqui eu tenho comparação geral dos métodos de dureza que eu falei aqui. Dureza Brinell, Rockwell, Vickers, Vickers normal, microdureza Vickers e microdureza NUP. Tem a aplicação de cada um deles. Eu tenho a carga aplicada. Eu tenho o tipo de ponto da impressão. Então, essa tabela aqui está muito completa nesse sentido. Eu tenho mais um vídeo mostrando como é feito muito sério com vocês, eu faço as aulas com bastante frequência antes de fazer. Eu paro várias operações antes de fazer a videoaula. Primeira parte, fazer o polimento. Então isso é essencial no curso de beleza, tem que fazer o polimento. Nesse caso aqui ele está fazendo embutimento, antes de polir e lixar. Ele coloca pressão, leva a temperatura alta, aquela questão que a gente falou lá na aula de ensaios metalográficos, né? E no embutimento do corpo de prova. É claro que ele fez um lixamento em polimento também, ele não deve ter mostrado, mas ele fez. E a máquina é exatamente isso. É a máquina de um lado, com o microscópio e o penetrador em cima da amostra, e o computador do lado para a gente olhar a amostra e olhar a impressão no microscópio, né? Para a gente fazer a medida das diagonais aí, tanto na dureza NUP quanto na dureza Vickers. Nesse caso é a dureza NUP. Olha o formato da impressão. É uma pirâmide mais alongada. Pode bater o olho e a gente consegue visualizar isso. Ele faz a medida das diagonais aí, calcular o HK. Claro que leva em conta a minha força, o tempo de aplicação, mas o ensaio é feito basicamente assim. Não tem muito mistério aí, beleza? E agora, para finalizar mesmo essa aula de hoje, eu tenho a dureza Shor para polímeros. É uma variação daquele método Shor que eu falei anteriormente. Né? Essa é a dureza Shor para polímeros, que usa plásticos, elastômeros e borrachas. O que é a dureza Shor? A medida da dureza Shor ela é dada pela resistência que o material oferece à penetração de um corpo de um penetrador padronizado sob uma carga de compressão.
específica, né? Inversamente relacionada à profundidade de penetração. Então, acontece, é a relação entre a penetração, né? A penetração que sofreu o material, de acordo com a carga, né? Basicamente é isso, relacionada à profundidade de penetração e diretamente dependente do modo de elasticidade e da viscoelasticidade do material. Acho que pode ter ficado um pouco confuso aqui, mas a medida de dureza Shor, ela é uma medida que ela vai avaliar também. Eu vou fazer uma penetração, né, e vou avaliar a profundidade de penetração e ver como é que isso, e vejo como isso depende da elasticidade, da rigidez e da viscoelasticidade do material. Lembrando que viscoelasticidade é aquela questão da deformação dependente do tempo, né, que muitas vezes isso é característica de polímeros, né, muitas vezes para metais normais, o que acontece? Quando eu aplico a carga, ele deforma. Quando eu retiro a carga, né, pensando em deformação elástica, ele volta ao normal imediatamente. Esse imediatamente que é o problema. Às vezes, materiais poliméricos, eu retiro a carga, ele demora um determinado tempo para voltar ao estado normal. Né? Então, é essa questão da viscoelasticidade, que deve ser levado em conta ao se fazer dureza em polímeros. Existem duas escalas principais para a dureza Shor em polímeros, que é a Shor A para materiais mais moles e macios e Shor D para materiais duros. Em relação ao penetrador, o método Shor A usa um penetrador com base plana e o Shor D usa um penetrador com formato pontiagudo, né? Até porque o Shor D é mais destinado para materiais duros. Né? Então, o penetrador é desse tipo aqui, né? Aqui eu tenho a aplicação, né? Qual tipo de polímero é aplicado a cada qual tipo de polímero eu aplico cada tipo de penetrador desse, né? Aqui eu falei da escala Shor A e Shor D, mas também tem a B e a C, né? Acho que eu falei anteriormente lá no início da aula do B e a C. Ali tem a força máxima em Newton, os tipos de aplicação. O princípio do método é bem simples. Eu tenho uma escala que varia de 0 até 100. Né? Se o penetrador ele penetra completamente no material, a leitura obtida é 0. Se não acontece penetração nenhuma, é 100. Né? Então é o seguinte, eu vejo quanto penetrou. Se penetrou tudo, a dureza é 0. Quer dizer que o material ele é muito macio, muito mole. Se não penetrou nada, quer dizer que a dureza é máxima, ela é 100. Né? As leituras são adimensionais, não tem uma dimensão específica. Eu já vi chamarem de HS, né, de Hardness Shor, mas não é uma unidade, de fato. O resultado do ensaio ele é apresentado diretamente no indicador do durômetro e está totalmente relacionado, obviamente, com a profundidade da penetração. Aqui nesse tipo de ensaio, eu vou avaliar a profundidade de penetração. Né? Então, o fator principal que é a profundidade de penetração. Para medição de dureza em produtos de borracha, aí eu tenho esse vídeo aqui. Quando vocês estiverem baixando a apresentação, vocês vão conseguir visualizar esse vídeo melhor. Olá, somos a Digimess. Vou apresentar para vocês o nosso durômetro portátil para medição de dureza na escala Shor-A. Com ele é possível medir dureza em todo tipo de borracha, como por exemplo pneu, calçados, anéis de vedação, mangueiras, ele está falando que pode ser usado em pneus, anéis de vedação, mangueiras, várias aplicações que podem ser usadas na dureza Shor. Essa dureza Shor aqui, destacando, ele tem capacidade de medição voltada para materiais poliméricos. 0 a 100 é algo bem simples. Note que o ponteiro inicia em 0. Caso seja feita a penetração no material onde não ocorra penetração, eu avaliar, a dureza ela vai mudar de acordo com o quanto Agora vamos usar essas duas material. amostras de borrachas para exemplos de medição. Pressionamos o durômetro contra a superfície da amostra e observamos o valor máximo obtido no mostrador do relógio. Coloquei Nessa em cima da amostra, penetrou até o valor de 60 basicamente. Então a dureza Shor A é 60. Nessa segunda amostra, é muito simples e prático. encontramos o material valor azul de tem uma dureza maior. 86 Está em 86 aí. O durômetro pode ser usado de maneira totalmente portátil, na mão do usuário. Ou então pode ser acoplado nessa bancada de medição cuidado, né? para garantir maior precisão. Mas é muito simples, né? A medida voltada para fazer medidas em polímeros mesmo.
Esta foi a apresentação beleza? do nosso então, durômetro portátil para a medição de dureza de borrachas na escala Shore-A. Voltado para Ele polímeros tem mesmo, um é ano algo de bem garantia simples, a quanto escala aos varia de 0 a defeitos de 100 e fabricação, depende peças de exclusivamente reposição em estoque, da além de profundidade de contar com penetração. assistência técnica própria da Digimess. Né? Se você gostou da apresentação do Ele está nosso fazendo propaganda durômetro, aqui e eu vou passar isso adiante. E aqui, na verdade, acaba a nossa aula de hoje. Então, encerrando essa parte de dureza. Na aula passada eu falei de dureza por rebote, dureza por risco, a dureza Brinell. Agora fechei com dureza Rockwell, dureza Vickers, Nup, microdurezas e agora dureza Shore para polímeros. Beleza? Então, ensaios de dureza é isso. É algo muito comum na prática de mecânica, na área de técnica mecânica, né? Porque, como eu falei antes, é um ensaio muito prático, muito simples, muito barato, rápido. Então, isso é muito comum. É muito comum. Provavelmente, muitos de vocês vão se deparar com situações que vão ter que fazer esse ensaio no futuro. Né? Isso é uma coisa que é uma parte da matéria de ensaio de materiais que ela é bem útil também. Né? Porque, por exemplo, eu gosto de fazer um paralelo com concursos. Né? Sempre cai alguma coisa de dureza no concurso. Né? Sempre cai alguma coisinha assim. E não é nada muito difícil, na maioria das vezes. Não é nada muito difícil. São perguntas técnicas. Né? Por exemplo, eu tenho um ensaio de dureza que é feito com cargas em 2 estágios. Que ensaio é esse? Ensaio de dureza Rockwell. Né? Porque o ensaio de dureza de microdureza requer preparação superficial. Porque sujeira e imperfeições na superfície podem influenciar no resultado de dureza final. Então são coisas muito simples. O ensaio de dureza é uma parte da matéria que é muito simples, né? Mas vocês têm que estudar um pouquinho para vocês terem esses conceitos muito bem familiarizados na cabeça de vocês. Beleza? Então nossa aula acabou por hoje. Até a próxima semana. Sinta-se livre para mandar mensagem no grupo lá. Agora tem um grupo nosso lá. Se tiver qualquer tipo de dúvida, podem mandar também. Né? É isso aí. Eu não tinha planejado fazer uma outra lista de exercícios. Né? Só que eu acho que eu vou aplicar mais uma lista de exercícios com essa parte final de dureza e com a parte das próximos ensaios. Né? Se ninguém ensaio de influência, de fadiga, eu acho que tem algum outro também. Impacto. Né? Impacto, isso aí. Então, devo mandar passar uma lista aí. Como eu vi que foi reclamação de muita gente nas reuniões aí, vou tentar dar um peso maior para essa lista, né, já que dá um pouquinho de trabalho. Mas é isso aí, pessoal. Eu estou com o canal aberto para vocês entrarem em contato comigo. Tenham uma boa semana, divirtam-se estudando essa matéria e até mais.